A paz seja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Dando continuidade em nossos estudos de hoje, vamos trazer como título Uma só língua para toda a terra. O verso áureo está em Gênesis capítulo 11, verso 9, onde diz: Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O objetivo é estudar a respeito de Babel, um projeto audacioso cujo objetivo era alcançar o céu. Uma só língua para toda a terra era uma das ambições do projeto de construção da cidade de Babel. Outra proposta daquele mesmo projeto era a construção de uma torre, cujo objetivo era alcançar o céu, o trono do Altíssimo. Sem dúvidas, o mais audacioso intento para a sociedade daquele tempo. Deus embargou a obra, porém, a ideologia daquele propósito permanece de sorte que a grande maioria das nações aderiu ao princípio religioso de Nimrod, reconhecendo-o como um Deus e seguindo os mesmos costumes do povo politeístas da antiguidade. Jeremias capítulo 10, verso 2 e 3. A Bíblia cita Nimrod como um homem poderoso, cujo reino alcançou territórios vastos, e isto fez com que ele se achasse em condição de desafiar o próprio Deus. Afinal, a ideia de ser igual ao Altíssimo foi despertada no ser humano desde o Éden, quando a serpente induziu Eva a comer do fruto proibido sob a proposta que eles poderiam ser igual a Deus. Certamente não morrereis, disse a serpente. Pelo contrário, sereis como Deus. Gênesis capítulo 3, verso 4 e 5. A ambição de ser igual ao Altíssimo é uma das características próprias do arqui-inimigo de Deus. Isaías o aponta como o principal mentor dessa ideologia. Isaías capítulo 14, verso 13 e 14. O intento de construir uma torre até o céu mostra que o plano de ser igual a Deus continuava bem vivo no coração dos homens pós-diluvianos. Mas o diabo sabia que essa ideia era impossível e que uma torre jamais poderia alcançar o trono de Deus. No entanto, Deus criou o mundo para ser o seu reino, e era esse poderio que o diabo pleiteava. Por incrível que pareça, ele alcançou o seu objetivo usurpando o poder que Deus dera aos seres humanos. Na tentação do monte, o diabo disse a Jesus que toda a glória dos reinos do mundo pertencia a ele. Lucas capítulo 4, verso 6 diz assim: E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Por que embargou Deus o plano de uma língua única, se ele mesmo diz para que falamos todos a mesma coisa? Deus requer do seu povo que seja unido sobre o seu plano, de acordo com as suas leis, e em defesa do seu reino. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Êxodo capítulo 19, verso 6. A Torre de Babel, no entanto, era um projeto em oposição ao governo do Altíssimo, e por isso ele não permitiu que o seu propósito fosse consumado. Contudo, a ideia de Nimrod perpetuou. Até os dias de hoje, o mundo consiste do princípio de um reino ecumênico e sob o comando de um governo mundial. Pouca gente sabe que a religião mundial teve o seu embrião nas religiões dos povos pagãos da antiguidade.
Por outro lado, quase na totalidade, o mundo segue os mesmos princípios politeístas daqueles povos. Se no passado o mundo se dividiu em apenas duas vertentes religiosas, tendo de um lado o governo teocrático sobre a instituição do sacerdócio de Melquisedeque, e por outro as nações politeístas, hoje a situação é muito parecida. Basta analisar o cenário religioso do mundo atual para perceber que, de um lado estão as denominações que seguem o padrão da Igreja Romana, e do outro, uma minoria que tem como base os princípios monoteístas do pai Abraão. Ora, se Abraão é o pai da fé também para a Igreja, é natural que os filhos da fé sigam as suas pisadas. Romanos capítulo 4, verso 12. A ideia de que há milhares de religiões no mundo não tem apoio na Bíblia, pois não é a placa de uma igreja que define seus fundamentos, e sim os princípios constitutivos das suas doutrinas. Todas seguem os mesmos padrões de culto dominical, escola dominical, ceia dominical, enquanto que entre os povos pagãos o culto dominical era dedicado ao deus Sol Invicto, cujo nascimento era comemorado em 25 de dezembro. Além disso, a Igreja Mãe só reconhece aqueles que aceitam a doutrina da Trindade como verdadeira e o batismo nos seus títulos, e acredita que terão o céu como recompensa. Daniel 7, verso 27. No próximo estudo, veremos em que alicerce devemos estar. No Apocalipse são mostradas duas mulheres que representam apenas duas igrejas em todo o mundo. No capítulo 12, uma mulher simboliza a igreja verdadeira. E no capítulo 17, é mostrada a outra, representando a igreja da apostasia. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse capítulo 17, verso 18. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vejam o quanto a palavra é poderosa quando se trata da palavra do Senhor. E sem alarde o Senhor apareceu, com voz suave a Elias ordenou. Disse Elias, sai para fora, sobe ao monte na presença do Senhor, com o seu rosto todo coberto. Saiu Elias e ao Senhor se apresentou. Então falou o Senhor para o profeta, numa voz mansa logo após o vendaval.